Capítulo 13 do livro Anjos de Fogo, de Candace Smithman. Subtítulo: Anjos de Disposição, papel 2. Deus usa anjos para reviravoltas divinas. Deus tomará as coisas ruins e as usará para o bem. Como ele diz em Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Versão King James. Os anjos são enviados para tornar belas coisas ruins ou difíceis. Deus enviará um anjo em seu nome se você estiver preso em uma situação difícil, pois é plano e propósito de Deus que você seja liberado para continuar, para espalhar seu amor e o Evangelho. Subtítulo: Pedro liberado por anjos. O apóstolo Pedro tinha um propósito e destino na terra, e Deus não terminou com ele quando foi para a prisão por causa de sua fé. O plano de Deus estava apenas começando. Vamos ler sobre como os anjos da provisão tiveram um papel na vida de Pedro quando ele foi preso por sua fé. Em Atos 12, Pedro foi preso e colocado na prisão pelo rei Herodes por espalhar o evangelho. O rei Herodes mandou matar Tiago, irmão de João, à espada. Quando viu que isso era aprovado pelos líderes judeus, passou a prender Pedro. Isso realmente aconteceu durante a Páscoa. Imagine isso. Uma época de promoção no reino espiritual foi uma época em que um anjo foi enviado para ajudar Pedro a cumprir seu destino. Depois de prendê-lo, ele o colocou na prisão, entregando-o para ser guardado por 4 esquadrões de 4 soldados cada. Herodes pretendia trazê-lo para julgamento público depois da Páscoa. Então, Pedro foi mantido na prisão, mas a igreja estava orando fervorosamente a Deus por ele. Atos 12, do 4 ao 5. É realmente a última parte que diz tudo. A igreja estava orando fervorosamente a Deus por ele. Pedro está na prisão, mas quando a igreja começa a orar, as coisas começam a acontecer. Essa palavra igreja em grego é eclésia, que significa os chamados. Aqueles com autoridade celestial vêm e começam a orar. Jesus ressuscitou e ascendeu a este ponto, e a igreja também. Lembre-se da mentalidade de ascensão para uma igreja vitoriosa. A igreja orou de sua sede de autoridade no céu. E o que aconteceu? De repente, um anjo do Senhor apareceu e uma luz brilhou na cela. Ele bateu do lado de Pedro e o acordou. Rápido, levante-se. Ele disse, e as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Atos 12, versículo 7. Os anjos de Deus aparecerão de repente em uma situação ruim. Uma reviravolta de anjo estava aqui. Eles liberaram Pedro da prisão. Eles pegaram uma situação ruim e a tornaram adorável. Então, qual é a chave? Oração do assento da ascensão. Você é um membro da Igreja de Jesus Cristo. Você tem sobre você toda a autoridade que lhe foi dada pelo reino de Deus, que é a plenitude de tudo que Jesus realizou. Sua obra consumada. Ele morreu, foi sepultado, ressuscitou e ascendeu. E todo esse poder está em suas mãos. Tudo o que você precisa fazer é orar. E Deus enviará um anjo para resolver sua situação. Oramos com fé. Por quê? Porque isso é a palavra de Deus que diz.
Pedro foi libertado da prisão enquanto a igreja estava orando. Então você também pode ser libertado da prisão. Sua família e amigos podem ser libertados da prisão. Pode não ser as grades de uma cela de prisão natural. Pode ser a escravidão de uma prisão espiritual na qual você está envolvido, incluindo depressão, ansiedade, peso e pecado geracional. Esses tipos de coisas, quando você começar a orar, Deus enviará um anjo para tirá-lo da prisão em que você está e reposicioná-lo. A palavra nos diz em Atos 12, do 8 ao 10. Então o anjo lhe disse: coloque suas roupas e sandálias. E Pedro assim o fez. Enrole sua capa em torno de você e siga-me. O anjo disse a ele. Pedro o seguiu para fora da prisão, mas ele não tinha ideia de que o anjo estava fazendo estava realmente acontecendo. Ele pensou que estava tendo uma visão. Passaram pelo primeiro e o segundo guardas e chegaram ao portão de ferro que estava para a cidade. Abriu-se para ele por si só, e eles passaram por isso. Quando eles tinham andado ao longo de uma rua, de repente o anjo deixou. Pedro seguiu o anjo para fora da prisão, mas não tinha ideia de que isso estava realmente acontecendo. Ele pensou que poderia estar tendo uma visão, mas o anjo o tirou da situação mais difícil até que o anjo não fosse mais necessário. O anjo deu instruções específicas a Pedro que vieram diretamente do Senhor, como os anjos ouvem a voz do Senhor. O anjo teria ouvido a voz de Deus dizer: vá tirar meu menino Pedro da prisão. E é isso que eu preciso que você diga a ele para fazer. Assim o anjo seguiu exatamente as instruções que lhe foram dadas pelo Senhor. Deus está enviando instruções aos anjos sobre você e sua situação na prisão, sua situação difícil, seja o que for. Eu acredito que este anjo era um anjo de fogo. Este anjo tinha autoridade governamental. Poderia quebrar as correntes do governo sobre a vida de Pedro. Foi enviado como resultado das orações da igreja. Então, a igreja estava quebrando as fortalezas governamentais, o que causou a libertação da hierarquia. O poder da oração da igreja quebrou uma fortaleza que liberou um anjo com poder e autoridade governamental para fazer esse milagre. Eu acredito que o anjo da guarda de Pedro estava lá também. E Pedro também poderia estar vendo seu anjo da guarda com autoridade governamental delegada. Os anjos da guarda podem ter poder delegados a eles por transferência para realizar coisas que os anjos de nível superior normalmente se encarregariam. Subtítulo: Anjos coletam orações. A palavra diz que os anjos estavam segurando taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. Apocalipse 5:8. Suas orações estão indo em uma tigela, e depois de um tempo, eles serão agitados com os anjos, e isso voltará à terra, e você obterá sua resposta. Com sua resposta, virá uma libertação para você, uma libertação da prisão. Você não apenas será liberado, mas também reabastecido. Existem anjos de provisão e reabastecimento para você. Há uma reviravolta angelical para você. Estou concordando com você agora mesmo no poderoso nome de Jesus. Veja, eventualmente, suas orações, declarações e decreto chegam ao lugar onde são liberados do céu para a terra. Neste momento, estou acreditando que de repente aconteça em sua vida.
Estou acreditando que enquanto você está lendo isso agora, haverá uma reviravolta repentina do anjo e você terá uma recuperação. Você vai conseguir uma promoção longe de sua situação atual e em um movimento do destino que trará a provisão e reabastecimento. Alguma coisa vai acontecer. Essas correntes vão quebrar e você entrará naquele lugar de vitória que você estava pedindo. Agora, Pedro pensou que estava tendo uma visão, mas acabou sendo um encontro real e físico, depois que ele foi solto. Quando isso lhe ocorreu, ele foi à casa de Maria, mãe de João, também chamado de Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e orando. Pedro bateu na entrada externa e uma criada chamada Rodá veio atender à porta. Quando ela reconheceu a voz de Pedro, ela ficou tão feliz que correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Você está fora de si, disseram a ela. Quando ela continuou insistindo que eras assim, eles disseram: deve ser o anjo dele. Atos 12, do 12 ao 15. Eu acho que isso é realmente interessante. Um anjo de verdade soltou Pedro, e então Pedro apareceu em carne e osso na porta, e eles pensaram que estavam vendo um anjo. Essas pessoas tinham fé. A atividade angelical era normal para eles. Se não fosse, eles não teriam pensado que Pedro era um anjo. Este anjo que eles pensaram ter visto estava em forma humana, não com asas. Lembre-se de Hebreus 13:2. Não se esqueçam de mostrar hospitalidade a estranhos, pois ao fazerem isso, algumas pessoas mostrarão hospitalidade a anjos sem saber. Você poderia estar recebendo anjos em forma humana esta noite em sua mesa de jantar. Pedro estava na carne e eles o chamavam de anjo. Você nunca sabe quem você pode encontrar. Eu sei que já vi anjos em carne e osso antes. Em um minuto eles estavam lá e no outro segundo eles se foram. Quando eles vêm, eles trazem uma bênção. Então você fica tipo, para onde eles foram? Você não necessariamente percebe que eles são um anjo no começo, mas quando eles se vão, você fica tipo, uau, eu devo ter visto um anjo. Precisamos ter esse nível de fé. Deus quer que estejamos nesse lugar. Subtítulo: Honra a Deus pela assistência angélica. Mas Pedro continuou batendo, e quando eles abriram a porta e viram, ficaram surpresos. Pedro fez sinal com a mão para que ficassem quietos e descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão. Diga a Tiago e aos outros irmãos e irmãs sobre isso, disse ele, e então partiu para outro lugar. Atos 12, do 16 ao 17. Nesta escritura, Pedro deu glória a Deus por tirá-lo da prisão. Os anjos não querem sua glória. Os anjos existem para a glória de Deus. Quando um anjo vem para abençoá-lo, trazer-lhe provisão ou reabastecimento, libertá-lo da prisão ou fazer o milagre, você é chamado para honrar a Deus pelo que os seus servos, os anjos, fizeram ao seu comando. Você pode agradecer ao seu anjo e não há problema em louvar a Deus junto com eles, mas foi o Pai que o liberou. Foi Deus quem fez a obra poderosa. É muito importante que entendamos isso. Não rezamos ou oramos aos anjos, oramos a Deus, e então Deus envia um anjo em nosso favor. Esta é a nossa segurança. Nossas orações vão para o céu. Pense desta forma. Nós, como humanos, somos servos do Senhor. Quando fazemos algo incrível,
reconhecemos que Deus escolheu-nos para usar milagrosamente e Deus recebe a glória. Temos a alegria de participar com Ele, mas Ele recebe a glória. Aproximemo-nos, pois, com confiança do trono da graça para alcançarmos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4:16, versão King James. Vamos para a sala do trono para receber graça e parte dessa graça para nós, como seus servos, é uma libertação de anjos. Entramos e pedimos a Deus e então Ele envia as ordens para que os seres sobrenaturais sejam liberados a você. Se você quer ver o sobrenatural em sua vida, vá primeiro para a sala do trono. Melhor ainda, mantenha a sua mentalidade de ascensão celestial e não deixe sua posição justa em Cristo em primeiro lugar. Então você verá os anjos sendo liberados em nome daqueles no reino da terra. Lembre-se, seu corpo está no reino da terra, mas seu espírito e alma devem ocupar seu lugar, seu assento celestial, para que você possa ativar as coisas na terra. Eu amo como Deus vem para cumprir sua palavra. Ele quer que usemos a palavra e Ele a realiza. Veja Jeremias 1:12. Quando a palavra sai, ela não volta vazia. Ele cumpre o propósito para o qual foi enviado. Veja Isaías 55:11. Vá à sala do trono, peça ao Pai e Ele libertará os anjos. Eu acredito que enquanto você está lendo isso agora, sua fé está aumentando. Então, eu quero que você comece a orar para que Deus libere anjos em sua vida. Subtítulo: Anjos protegem o promovido. A época da Páscoa, ou a festa dos pães asmos, é uma época milagrosa de anjos sendo enviados para nos levar ao destino. Muitas vezes somos lançados ao destino depois de enfrentarmos uma decisão que altera a vida. Vimos isso com Pedro e agora com Jesus. Jesus saiu como de costume para o Monte das Oliveiras e seus discípulos o seguiram. Chegando ao local, disseram-lhes: orai para que não caias em tentação. Ele se retirou a poucos passos deles, ajoelhou-se e orou: Pai, se queres, tira de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Um anjo do céu apareceu a ele e o fortaleceu. E, estando angustiado, ele orou com mais fervor, e seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Lucas 22, do 39 ao 44. Nesta passagem, vemos que no momento mais crucial de Jesus, vemos um servo que Deus enviou para fortalecê-lo para o seu destino. Era um anjo. Você pode ter certeza de que, quando estiver à beira de seu destino, Deus enviará um anjo para lhe trazer provisão e reabastecimento para a sua promoção. A promoção pode trazer tristeza no início, mas em seu propósito destinado, ela trará alegria no final. É isso que a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus fazem por nós. Este foi o tempo de promoção de Jesus. Ao enfrentar a morte, como uma ovelha a ser abatida, os anjos foram posicionados para ajudar a trazer o plano e o propósito de Deus para a terra. A morte, o sepultamento, a ressurreição e a ascensão de Jesus foram destinos para ele. E, em última análise, para nós,
porque recebemos a vida eterna. Em 1 Reis 19, temos outro caso de um homem chamado por Deus que estava em condições de realizar seu destino. Após seu triunfo no Monte Carmelo, encontramos o profeta Elias fugindo de Jezabel. Elias ficou com medo e correu para salvar sua vida. Quando chegou a Berseba, em Judá, deixou ali seu servo, enquanto ele próprio ia caminho de um dia para o deserto. Ele chegou a um arbusto de vassoura, sentou-se debaixo dele e orou para que ele pudesse morrer. Já estou farto, Senhor, disse ele. Leva a minha vida, não sou melhor do que meus ancestrais. Então ele se deitou debaixo de um arbusto e adormeceu. De repente um anjo o tocou e disse: levante-se e coma. Ele olhou ao redor e ali perto de sua cabeça havia um pouco de pão assado em brasas e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e depois se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou pela segunda vez, tocou nele e disse: levante-se, coma, pois a viagem é demais para você. Então ele se levantou e comeu e bebeu. Fortalecido por esse alimento, ele viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Lá ele entrou em uma caverna e passou a noite. 1 Reis 19, do 3 ao 9. Essa história não se parece muito com Jesus quando ele estava no jardim? Esses dois homens chamados por Deus cumprem seu destino no final de suas forças para a sua jornada. E encontramos anjos cuidando deles para trazer provisão e reabastecimento. Também acho interessante que nas refeições do Seder da Páscoa de hoje, no judaísmo, as famílias judaicas enchem um copo com vinho para Elias e ele fica intocado na mesa. Eles estão esperando a redenção dos judeus, quando Elias vier beber do cálice com eles. Eles acreditam que quando Elias retornar, ele dará início à era messiânica. Os judeus esperam sua promoção durante a Páscoa. Os cristãos sabem que o Messias veio em Jesus, o Cordeiro Pascual, que nos trouxe da escravidão do pecado para a restauração e plenitude da vida eterna na terra prometida do céu. O espírito de Elias retornou em João Batista, conforme declarado pelo próprio Jesus em Mateus 11, do 13 ao 15. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se você estiver disposto a aceitá-lo, ele é o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Por que isso é importante? Tanto Jesus como Elias foram tocados por anjos que lhes trouxeram reabastecimento. Também nos lembramos de que Deus disse: pois aos seus anjos ordenará a seu respeito que o guardem em todos os seus caminhos. Eles te levantarão nas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Salmo 91, do 11 ao 12. Anjos serão enviados para proteger, prover, reabastecer e levar seu povo ao destino. Vemos isso em todos os exemplos acima. Que mensagens isso tem para você? Deus não faz acepção de pessoas. O que Ele fez por eles, Ele fará por você. Quando fui promovida, Ele me enviou a Yadhead, Trackerhead Ranjo e Marigold. Ele enviará a ajuda que você precisa e na hora certa. Ele faz isso porque sua vida tem valor e você significa tanto para Ele que Ele enviou Jesus para morrer, ser sepultado, ressuscitar e ascender
para que você tenha vida. Jesus sofreu e derramou seu sangue para que pudéssemos ser o recipiente desta graça e amor de Deus. Deus nunca o deixará ou o abandonará. Ele o levará à sua terra e destinos prometidos. Ele usará anjos para fazer isso por você, trazendo provisão, proteção, reabastecimento e tudo o que você precisa. O ouro está a caminho das cubas do céu. Sinto que você está sendo encorajado e se agarrando pela fé de que podemos permanecer nessa mesma palavra dada a Jesus, Elias e Pedro, e Deus o resgatará. Você pode permanecer em Êxodo 23:20, sabendo que Deus o trará ao seu destino. Subtítulo: Declarações para o destino. O anjo da provisão nos leva ao destino. Sabemos que o destino é o plano de Deus para seus filhos. Fomos feitos para promover o reino de Deus. Como vamos fazer isso? Por ter um anjo designado para nós na concepção. Vocês são importantes para Deus e seus filhos são importantes. E todos vocês cumprem a tarefa que Ele lhes deu na esfera terrestre. Deus lhe deu domínio sobre a terra, mas você não é chamado para fazê-lo sozinho. Você recebeu anjos da guarda para cuidar de você e ajudá-lo. Declaro e decreto hoje que os tonéis do céu com grãos, vinho, azeite, ouro, prata, linho, água e fogo estão descendo sobre sua vida para que você cumpra a razão pela qual foi criado para viver nessa terra. Declaro e decreto que os pergaminhos do céu se cumprem à medida que os anjos vêm em seu auxílio com provisão e reabastecimento para o seu espírito, alma e corpo. Eu declaro e decreto vida sobre sua alma e corpo, e você viverá e cumprirá seu destino. Declaro e decreto que, onde você deixar de lado o seu sonho, ele agora está nascendo novamente em seu coração e você pode fazê-lo. Eu declaro e decreto que um anjo é enviado para realizar seu sonho, como em Êxodo 23:20. Levante-se e comece a correr. Meu amigo, você está indo para o seu destino. Amém.